Olá, turminha, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem me assiste em diferentes horários. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui estamos para mais uma aula do capítulo 16 de língua portuguesa. Essa é a nossa aula de número 2 do capítulo 16. Bom, pessoal, antes de iniciarmos, vamos fazer 4 coisas. Uma delas é procurar um ambiente silencioso para assistir, para participar da aula. 2, colocar os fones de ouvido para me ouvir bem, para me ouvir com qualidade. 3, vai pegar também o seu material para fazer aquelas anotações das coisas mais importantes, do que você ficou em dúvida, de um conceito novo que você aprendeu, para resolver os exercícios. Então, vai pegar o seu material escolar, lápis, borracha, apontador, caderno, o que você julgar que é importante para fazer essas anotações, tá bom? E quarto, antes de dar início à nossa aula de número 2 do capítulo 16, nós vamos revisar um pouquinho o que vimos na aula passada e vamos também revisar o seu texto. Lembra que você produziu um texto na aula passada? Vamos revisá-lo. Vamos lá, gente. Alguém lembra qual foi o gênero textual que nós vimos na aula passada? E aí, quem lembra? Gente, na aula anterior, nós vimos as características do gênero textual biografia e produzimos um também, não foi? Cada um fez a biografia de alguém que gosta, de alguém que ama, de alguém que admira, não foi? Poderia ser de um familiar, lembram? Poderia ser de um famoso, de um autor, de um ator, enfim, ficava a seu critério. E quais são as características desse gênero que nós vimos? É um texto narrativo, conta a história de alguém, né? Tem começo, meio e fim. É um texto narrado em terceira pessoa, diferente da autobiografia, né? A autobiografia, como o nome já nos ensinou, é quando eu escrevo sobre mim, sobre a minha história, né? Eu narro os fatos mais importantes da minha vida. E aí a autobiografia, nós vimos que ela é escrita em primeira pessoa, ou seja, eu narrando sobre mim, né? Há uma ordem cronológica dos fatos, ou seja, eu tenho que seguir uma ordem dos acontecimentos marcantes da vida do biografado, ou seja, eu tenho que iniciar pelo nascimento, passar pela infância, pela juventude, pela fase adulta. Se a pessoa, infelizmente, já tiver falecido, a gente chega até o falecimento dela, falando sobre as principais obras, sobre as principais contribuições, sobre os fatos mais marcantes da vida da pessoa. Lembram? Deve haver uma ordem cronológica dos fatos. Conjunto de informações sobre a vida de alguém, mais uma vez eu ressalvo que são as informações mais importantes da vida daquela pessoa, né? Até porque se eu fosse falar sobre tudo, não caberia nem num livro, não é mesmo? Relatos de fato marcante de marcadores temporais na infância, na adolescência, naquela época. Então, é bem presente na biografia o uso de marcadores temporais, que indicam em que época aconteceu aquele fato na vida da pessoa, como eu citei os exemplos, na infância, na adolescência, naquela época, né? Existem vários marcadores temporais, né, como vocês já viram, né? Mas na biografia é bem presente este tipo de marcador temporal. Predomínio dos verbos no pretérito, ou seja, predominantemente há mais verbos no passado na biografia, até porque eu vou falar sobre fatos que já aconteceram, sobre contribuições que a pessoa já deu, sobre os fatos mais importantes que aconteceram na vida da pessoa, né? Podem haver verbos no presente também, né? Mas o predomínio é de verbos no pretérito. Ok, a grande maior parte dos verbos estarão conjugados no passado. E a veracidade dos fatos narrados. Como eu falei na aula passada para vocês, que eu espero que vocês se lembrem, não pode se tratar
de fatos que eu inventei, de fatos que eu criei para deixar o meu texto mais legal, mais atrativo. Não pode, tem que ser fatos reais, verídicos. Nada pode ser inventado na biografia. Assim como lá no depoimento, vocês lembram? Que no depoimento eu também não posso criar fatos, eu não posso ter ideias, criações novas do que aconteceram para me tornar o meu texto mais atrativo. Não, eu tenho que narrar os fatos verídicos, reais. A pessoa realmente passou por aquilo? Sim ou não? Se sim, eu relato na minha biografia. Entendido? Passando mais adiante, vamos conferir agora o seu texto. Lembra que vocês fizeram um texto na aula passada, não é? E aí eu quero revisar com vocês o seu texto. Dá uma pausa nesse vídeo, vai aí no seu material, pega o seu texto e me responde. O seu texto tem todas as partes de uma biografia? Você seguiu as características que eu mostrei na aula passada? Você seguiu essas características que eu acabei de mostrar aqui quando eu revisei com você? E aí, você usou os verbos do passado? Você usou fatos verídicos? Você escreveu na terceira pessoa, né? E aí, você seguiu todas essas características? Usou marcadores temporais para indicar em qual época da vida daquela pessoa aquele fato aconteceu? E aí, sim ou não? Número 2. Seu texto apresenta a maioria dos verbos flexionados do passado? Sim ou não? As informações foram organizadas em parágrafos? Houve também uma ordem cronológica dos acontecimentos? A história foi aumentando, dando continuidade à vida da pessoa? Ou não, você fala sobre a fase adulta da pessoa e depois você voltou para a infância? A gente viu que uma biografia não pode ser assim, não é? A gente tem que seguir a ordem cronológica dos acontecimentos da vida daquela pessoa. Sim ou não? Espero que você tenha seguido todas. Caso não, conserta o seu texto, segue as características, aprimora, deixa o seu tema bastante bacana para ficar excepcional. Depois quero ler, tá bom? Quero ler todos os textos, ok? Combinado? Agora vamos dar continuidade à aula de número 2 do capítulo 16. Olha só, gente, na nossa aula do capítulo 16, nós vamos ver sujeito e predicado. É isso mesmo, sujeito e predicado. Parece complicado pelo nome, não é? Mas não é não, gente. É fácil de entender. É legal, é bacana, vocês vão gostar desse conteúdo. Vem comigo. Gente, antes de darmos início, vamos resolver algumas questões para você perceber que você já sabe o que é sujeito e o que é predicado, mas você só não sabia esse conceito, esse nome. Mas sim, anteriormente você já sabia aí na sua cabecinha o que é o sujeito e o que é predicado. Quer ver? Vem aqui comigo. Leia estes trechos da biografia de Ziraldo. Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932. Em 1969, Ziraldo publicou seu primeiro livro infantil, Flix. Os trabalhos de Ziraldo já foram traduzidos para diversos idiomas. Ziraldo ilustrou o primeiro livro infantil brasileiro, com versão integral, online, em uma iniciativa pioneira. Então, são vários trechos tirados de um texto, né, de uma biografia de Ziraldo Alves Pinto. Agora vamos responder as questões a seguir. Quem publicou o primeiro livro infantil em 1969? Gente, dá uma olhadinha na segunda frase dos trechos. Olha aí. Em 1969, Ziraldo publicou seu primeiro livro infantil. E aí, quem publicou o seu primeiro livro infantil em 1969? E aí, quem?
Quem que você respondeu? E aí? Isso mesmo, gente. Quem publicou o seu primeiro livro infantil em 1969 foi Ziraldo. Agora vamos aqui para a letra B. O que foi traduzido para diversos idiomas? Olha aí para a sua terceira frase dos trechos tirados da biografia de Ziraldo. Os trabalhos de Ziraldo já foram traduzidos para diversos idiomas. Então, letra B. O que foi traduzido para diversos idiomas? E aí, o que você respondeu? Quero saber. Isso mesmo. Os trabalhos de Ziraldo. Vamos ler essa frase mais uma vez? Os trabalhos de Ziraldo já foram traduzidos para diversos idiomas. O que é que foi traduzido para diversos idiomas? Essa é a pergunta da letra B. Os trabalhos de Ziraldo. Letra C. Quem ilustrou o primeiro livro infantil brasileiro com versão integral online? Olha para a última frase dos trechos. Ziraldo ilustrou o primeiro livro infantil brasileiro com versão integral online, em uma iniciativa pioneira. Então, quem ilustrou o primeiro livro infantil brasileiro com versão integral online? E aí, quem que você respondeu? Ziraldo, isso mesmo. Gente, agora venho dizer que você já sabia o que era o sujeito e predicado. De todas essas frases, nos itens que você respondeu, você retirou dessas frases o sujeito. E o que é o predicado? O predicado é todo o restante da frase. Quando você pergunta quem e o que, você está à procura do sujeito. Para eu identificar o sujeito de uma frase, eu tenho que me fazer essas duas perguntas. Quem, quando se tratar de uma pessoa, ou o que, quando se tratar de algo. Então, dica para identificar o sujeito. Se pergunte quem ou o que. Quem para identificar uma pessoa, ou o que para identificar algo. E o que é o predicado? Todo o restante da frase que sobrar. Entendido? Mas vamos aprofundar. Eu passei esse exercício só para você saber que você já sabia sim o que era sujeito e predicado. Os termos Ziraldo e os trabalhos de Ziraldo são chamados de sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo também fica no singular, para concordar com ele. A gente viu isso no conteúdo de concordância verbal. Foi? Em uma aula anterior. Observe alguns critérios para identificar o sujeito. Eu tenho 3 critérios para identificar o sujeito. O sujeito, em geral, é aquele que realiza a ação expressa pelo verbo. Então, o sujeito ele vai estar ali atuando, realizando algo dentro de uma frase. Por exemplo, Camila comeu todo o jantar. Quem realizou a ação de comer todo o jantar? Camila. Então, ela está ali realizando a ação expressa no verbo comer. Segundo critério. O sujeito é o termo sobre o qual se fala algo, se declara alguma coisa. Se eu digo, Roberto dormiu a noite toda, eu estou falando algo sobre o Roberto, estou declarando algo sobre o Roberto. Declarei que ele dormiu a noite toda, então se declara alguma coisa sobre ele. Então, o sujeito é Roberto. 3. O sujeito costuma aparecer antes do verbo, ok? Costuma, isso não é via de regra. A gente vai ver mais para frente que o sujeito pode sim estar depois do verbo. Normalmente está antes, mas se ele estiver depois do verbo, não está errado, ok? Nós vamos ver isso mais a seguir. Olha só. Como identificar o sujeito? Gente, como eu já falei, o sujeito e o predicado, eles são essenciais em uma frase. O sujeito é aquele ou é aquilo de quem se fala algo. Já o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Toda e qualquer informação dada sobre o sujeito
é o predicado. Já falei também que uma forma fácil de detectar o sujeito numa oração, em uma frase, é perguntando quem e o que, não é? Como identifica o sujeito? Perguntando quem ou o que. Como eu identifico o predicado? O predicado é composto obrigatoriamente por um verbo e é o termo que informa algo sobre o sujeito. Depois que eu identifico o sujeito em uma frase, fica muito fácil identificar o predicado, porque o predicado é todo o restante da frase, isso mesmo. Deu para entender? Olha, exemplos de identificação do sujeito. Nós temos dois tipos de sujeitos: sujeito simples e o sujeito composto. Sujeito simples quando se trata de uma pessoa, sujeito composto quando se trata mais de uma pessoa. Vou explicar agora. O diretor entrou na sala de reuniões. Eu vou perguntar quem, porque se trata de alguém. Quem entrou na sala de reuniões? O diretor. Então, a resposta da minha pergunta, quem é? O diretor. Portanto, este é o sujeito. Qual é o predicado? Todo o restante da frase. Entrou na sala de reuniões. Esse é um sujeito simples, porque eu estou me referindo apenas ao diretor. Mariana e Carolina perderam o avião. Quem perdeu o avião? Vou perguntar quem, porque estou me referindo a pessoas. Qual a resposta da minha pergunta? Quem perdeu o avião? Mariana e Carolina. Então, este é o sujeito. E o que é o predicado? Todo o resto da frase. Perderam o avião. Por que esse sujeito é composto? Porque estou me referindo a mais de uma pessoa. Mariana e Carolina. Próxima frase. Ela não me disse a verdade. Quem não me disse a verdade? Qual a resposta para a minha pergunta? Quem? Ela. Então, ela é o sujeito da frase. Qual é o predicado? Todo o resto da frase. Não me disse a verdade. É novamente um sujeito simples, porque eu estou me referindo apenas a uma pessoa. A ela. Por isso, o sujeito é simples. Deu para ficar claro agora? Foi fácil identificar o sujeito e o predicado? Vamos dar prosseguimento. Gente, posição do sujeito na oração, ou seja, a posição do sujeito na frase. O sujeito ele pode estar na ordem direta, ou seja, sujeito depois predicado. Ele pode estar na ordem inversa, ou seja, predicado depois sujeito. E o sujeito pode estar no meio da frase, no meio do predicado. Vamos ver de um por um. Na ordem direta, o sujeito aparece antes do predicado, que é o que acontece normalmente. Por exemplo, as crianças brincavam despreocupadas. Primeiro veio o sujeito. Quem? Quem brincava despreocupada? As crianças. Depois veio o predicado. Brincavam despreocupadas. Essa é a ordem direta. Sujeito, predicado, e é o que acontece normalmente. A ordem inversa. O sujeito aparece depois do predicado. Brincavam despreocupadas as crianças. Então, quem brincavam despreocupadas? As crianças, elas são o sujeito. Mas essa frase se iniciou pelo predicado. Então, também não ache que o sujeito ele está sempre no começo da frase. Eu já vou marcar isso aqui porque está no começo da frase e é sujeito. Não. Você pode errar se você pensar dessa forma. O sujeito pode sim vir no final da frase, como é o caso da ordem inversa. Assim como ele pode vir no meio da frase, como é o próximo exemplo. Despreocupadas, as crianças brincavam. Quem é o sujeito dessa frase? Quem brincava despreocupadas? As crianças. Então, você está vendo aí que o sujeito, ele veio no meio da frase. Está vendo aí? Então, gente, esse é o tipo em que o sujeito vem no meio do predicado. Por isso, é importante você saber que, para identificar o sujeito, você terá de se perguntar quem ou o que. Jamais procurar um sujeito pela posição dele na oração, na frase, certo? Porque nem sempre ele vem no início. Deu para entender, pessoal? Passando adiante,
Vamos praticar para ver se a gente sabe agora diferenciar o sujeito do predicado. Olha só, sabendo que predicado é aquilo que fala algo sobre o sujeito, grife o predicado das frases extraídas da autobiografia de Ruth Rocha. A gente viu a autobiografia de Ruth Rocha na aula passada, vocês lembram? Vamos aqui. A questão pede só o predicado, tá? Não vai circular o sujeito, não vai sublinhar o sujeito. Sublinha só o predicado. Eu sou Ruth Rocha. Quem é Ruth Rocha? Eu preciso me fazer essa pergunta para identificar o sujeito. Quem é Ruth Rocha? Eu, não é isso? Eu sou Ruth Rocha. Quem é Ruth Rocha? Eu. Então, se eu já sei que eu é o sujeito, o que é o predicado? Como eu já falei várias vezes, o predicado é todo o restante da frase. Sou Ruth Rocha, é o predicado dessa frase. Minha infância foi muito alegre. Como não se trata de uma pessoa, eu vou perguntar o quê? O que foi muito alegre? Minha infância. Então, se eu já sei que minha infância é o sujeito, o que é o predicado? Todo o restante da frase. Foi muito alegre. Eu tenho 4 irmãos. Como se trata de pessoas, eu vou perguntar quem? Quem tem 4 irmãos? Eu. Então, se eu já sei que eu é o sujeito, o que é o predicado? Tenho 4 irmãos. Monteiro Lobato foi minha grande influência. Quem foi minha grande influência? Monteiro Lobato. Se eu já sei que Monteiro Lobato é o sujeito, o que é o predicado? Foi minha grande influência. Deu para entender? Mas, gente, a gente só viu exemplos de sujeitos que estão na ordem direta, ou seja, sujeito, depois predicado. Eu quero fazer com vocês um exercício em que o sujeito nem sempre vai estar no início, né? Pode ser que ele venha no meio e no fim. Vamos lá praticar. Separe em 2 colunas o sujeito do predicado. Vamos lá, letra A. A festa acabou muito cedo. O que veio antes, o sujeito ou o predicado? E aí? Faz a perguntinha, o que? O que acabou muito cedo? A festa. Então, a festa é o sujeito. Letra B. As crianças divertem-se nos aniversários. Quem divertem-se nos aniversários? As crianças. Então, as crianças é o sujeito. Foi inesperada aquela revelação. Gente, como não se trata de uma pessoa, eu vou perguntar o quê? O que foi inesperado? Aquela revelação. Então, aquela revelação é o sujeito. E a gente vê que aquela revelação não está no início da frase. Pelo contrário, está no final. Alguns presentes eram repetidos. Como não se trata de uma pessoa, eu vou perguntar o quê? O que eram repetidos? Alguns presentes. Então, alguns presentes é o sujeito. Foi simpático o médico do pronto-socorro. E aí, onde é que está o sujeito, tia Cássia? Gente, quem foi simpático? Eu tenho que me fazer a pergunta quem, porque se trata de uma pessoa. Então, quem foi simpático? O médico do pronto-socorro. Então, qual é o sujeito? O médico do pronto-socorro. Mais uma vez, o sujeito aí venha no final da frase, não é no início. Vamos conferir as respostas? Dá pausa nesse vídeo, registra as suas respostas, depois despausa e confere se você acertou. E aí, nas frases A, B e E, o sujeito veio por primeiro, né? Na ordem direta. Mas na frase C e F, o sujeito foi o último, né? Veio por final na frase, né? E aí, você acertou suas respostas? Viu que para identificar o sujeito você precisa se perguntar quem ou o quê e não procurá-lo na ordem direta, achando que o sujeito sempre vem no início da frase. Cuidado para você não errar questões, para não se equivocar. Você já sabe qual é a regrinha e não vai mais errar. Combinado? Gente, vamos praticar agora
em casa, vou deixar uma atividade para vocês. Olha só, marque quais critérios do box. O box é esse aqui do lado, tá? Quais critérios do box foram empregados para identificar o sujeito? Você vai ler as frases de A a D. Por exemplo, Rude Rocha escreveu Marcelo, martelo, marmelo. Para identificar o sujeito dessa frase, você usou o critério 1 dessa frase? Ó, o sujeito, em geral, é aquele que realiza a ação expressa no verbo. 2, o sujeito é o termo sobre o qual se fala algo, se declara alguma coisa. E 3, o sujeito costuma aparecer antes do verbo. Você usou esses 3 critérios? Você usou só 2 desses critérios? Você usou só um, só o primeiro critério? E aí, você vai marcar nos quadrinhos os critérios que você usou. Tia Cássia, eu usei os 3 critérios, acredita? Não tem importância, marca os 3 critérios. Na letra A, eu consigo identificar o sujeito utilizando os 3 critérios. Então, pode marcar, tá? Isso é só um exemplo, certo? Tia Cássia, eu só acho que só um critério justificou a presença do sujeito nessa frase. Então, você só marca um critério, certo? Deu para entender? Então, marca aí quais critérios você utilizou para encontrar o sujeito e a gente vai conferir na próxima aula. Combinado? Gente, depois eu vou pedir para que vocês façam uma outra atividade, que é crie frases com sujeitos e predicados com base nas imagens, que vêm acompanhadas por nomes de livros e seus respectivos autores. Então, você vai observar as imagens, vai ler o nome da obra e o nome do autor e vai criar um sujeito e um predicado a partir disso. Tem o item A e o item B. Combinado, pessoal? Gente, muito obrigada. Eu espero vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado. Espero que tenham achado o conteúdo de sujeito predicado um conteúdo leve. Espero que eu tenha lhe convencido que, mesmo antes de assistir essa aula, você já sabia o que era sujeito e o que era predicado. Um beijo no coração. Amo vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.